Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E aí, guria, e aí, guris, gurias e gurizes, gurias e guris. Hoje eu vou falar, então, a terceira parte e última sobre o capítulo 2 aqui do livro Evolução Espiritual na Prática, do Bruno Gimenez e da Patrícia Cândido. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a roda do karma, sobre Dharma, os tipos de karma, algumas perguntas e respostas, tá? E ações concretas aqui pra gente fazer na prática, né? Porque a evolução espiritual na prática. Então vamos para a prática também. Então vamos lá. A roda do karma. Então as nossas ações, tá? Elas viram causas e dessas causas vêm os resultados. Tudo que é colocado em movimento, ele vai produzir um movimento correspondente. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir porque tá uma chuva aqui, mas vamos lá. Então isso é o que a gente chama de roda do karma. Se você joga uma pedra numa lagoa, lembra que eu dei esse exemplo na parte 2 ali? Formam-se ondulações ou anéis, essas ondulações vão até fora, elas batem na margem e depois elas voltam. Então, o mesmo acontece com esse mesmo movimento acontece com os nossos pensamentos. Essas ondulações vão até um certo ponto e depois elas retornam para a gente. Lembra que não existe fora dentro do universo? Então, vai até a margem e depois retorna, tá? Então, quando os resultados desses pensamentos eles chegam de volta até a gente, aí a gente se sente vítima. Ai, mas o que eu fiz para merecer isso? Né? Como eu sou coitadinho, fulano que fez coisa errada. O que acontece é que os anéis da lagoa vão voltando para o centro. Então isso é karma, é a roda do karma. Quando a gente contempla as dificuldades, né, que muitas pessoas se encontram aí, é importante brotar no nosso coração a compaixão, tá? Pra gente não desperdiçar, né, pra gente olhar para o lado. Também tem muitas pessoas que estão passando por situações bem complicadas, situações de guerra em determinados países, né? Então, a gente tem que ter sim essa consciência de que a pessoa está resgatando um karma, está recebendo uma energia que ela emitiu, mas que também muitas vezes ela não tem consciência disso, e isso acaba deixando a alma fragilizada, sofrendo. Então, é importante a gente ter compaixão também, ok? Mas tendo também bem claro que essa pessoa é capaz de resolver as questões dela e que se ela está recebendo retorno é porque foi ela mesma que criou e cabe a ela transmutar essas energias, usar luz chama violeta ou outra forma que ela conhecer, mas todos nós somos responsáveis por isso, pelas energias que nós criamos. Por isso que é importante a gente prestar atenção nas energias ao nosso redor, porque assim a gente não cria mais e acaba não pegando, não atraindo mais energias que não são boas, né? Então a meta aqui do caminho espiritual é a gente acabar com esses ciclos da roda do karma, né? Porque o que acontece? Uma vez aconteceu uma coisa, vamos supor, eu tenho uma rixa com alguém, essa pessoa me mata nessa vida. Aí na outra vida eu venho, aí eu não gosto dela, eu vou lá e eu mato ela. Aí na terceira vida ela vem, ela não gosta de mim, ela me mata. Aí na quarta vida eu venho, não gosto dela, eu mato ela. E isso se torna infindável. Então o objetivo é chegar aqui e melhorar essas questões. Eu não vou sair amando todo mundo de uma hora para outra. Eu não vou sair sendo, né, a Madre Teresa de Calcutá, como diria uma amiga minha, ou sair esquecendo tudo. Ah, todo mundo pode fazer o que quiser comigo e acabou. Não, não é assim. Mas eu posso não reagir àquilo que me acontece. Eu posso receber as informações, entender os aprendizados e com isso encerrar esse ciclo. Não mandar de volta essa energia para o outro. Isso é responsabilidade minha. Aí eu encerro com esses ciclos. Porque se eu parar de alimentar o outro com raiva, com pensamentos negativos, com todas essas questões,
isso vai parar de vir para mim. Vai chegar o momento que eu vou começar, e também, né, além de não mandar energias que não são boas, começar a emitir energias de frequência mais elevada, de amor, de gratidão, de alegria, de carinho. Aí, consequentemente, eu vou atrair para mim, assim como quando eu mando energias complicadas, densas, ruins, elas voltam para mim em termos de karma. Quando eu envio uma energia bem qualificada, isso retorna para mim também. Então, a forma de eu receber e criar um futuro melhor, criar uma energia melhor à minha volta, criar uma realidade diferente para mim, é eu começar a emanar, a emitir esse tipo de energia para receber de volta uma energia com uma frequência mais alta, mais qualificada. Ok? Isso a gente entra aqui no Dharma, né? Então, quando uma ação ela é praticada com a intenção de que uma determinada pessoa, bem como os demais seres, não só encontrem felicidade temporária, como também acordem da existência cíclica e despertem para a verdade, ela produz um Dharma. Então é isso também quando eu ajudo o outro, quando eu quero gerar um bom exemplo, quando eu aprendi uma coisa e quero passar isso adiante. Então o Dharma ele não resulta apenas em felicidade nos reinos superiores, mas em iluminação, adquirindo a certeza de que o processo kármico é infalível e que atua constantemente em nossa vida, nós começamos a tomar consciência de que somente através da prática do Dharma é que conseguiremos a ascensão. Praticar o Dharma consiste em ver o planeta Terra como um todo, né? O famoso somos todos um. E você como uma pequena partícula do todo, que deve fazer a sua parte semeando amor, fraternidade e a pureza de pensamentos. Quando a gente semeia isso, é isso que retorna pra gente. Mas a gente não precisa fazer só por ser egoísta e só para querer que isso retorne, né? Porque o simples ato de fazer vai produzir também hormônios do bem-estar. Então, quanto mais você faz, quanto mais você se doa, quanto mais você ajuda o outro, quanto mais luz você espalha, ajuda a acender a luz do outro, você já recebe na hora isso. E aí, com certeza, essa energia vai e retorna também para você. Então, não é ajudar o outro só para ter um benefício lá na frente ou para quando morrer ir para o céu. Não, é para já começar a receber os frutos aqui e agora, porque a gente merece uma vida de paz, de felicidade, de amor, de alegria, de gratidão por tudo, de conexão com Deus aqui e agora. Essa conexão já existe o tempo inteiro. Nós nunca deixamos de estar conectados, porque se não tivéssemos conectados, a gente não teria vida aqui nesse planeta. O que provoca a nossa vida, o nosso espírito aqui, é a nossa centelha divina. E o objetivo da evolução espiritual é isso, é a gente se fundir, é ascender, como diz aqui, né, a ascensão, e a gente se fundir nesse todo e relembrar que nós somos parte do todo. Relembrar que nós temos uma centelha divina aqui dentro, uma partezinha desse tamanhico de Deus, mas que a gente vai regando, vai cultivando essa sementinha e ela vai crescendo. E cada vez ela vai aumentando a nossa luz e iluminando quem está ao nosso redor. Isso é gerar Dharma. Ok? Ai, que lindo isso, né? Então, de novo, vou repetir: praticar o Dharma consiste em ver o planeta Terra como um todo e você como uma pequena partícula do todo que deve fazer a sua parte, semeando amor, a fraternidade e a pureza de pensamentos. Ah, parece uma pastora falando. Não tem outro caminho, gente. Não tem outro caminho. Eu tentei, acredite, se tivesse outro caminho eu teria achado. Porque olha como eu busquei outro caminho. Mas não existe. O caminho é a gente despertar cada vez mais e cultivar, fazer florescer essa sementinha, essa centelha divina que tem aqui dentro. É dando atenção para ela. Isso é dar atenção para si, é cultivar o amor próprio, é entender que existe esse pequeno pedacinho de Deus aqui dentro, que é o eu sou.
e ele vai se expandindo e vai clareando quem eu sou, né? Vai mostrando as nossas inferioridades, vai mostrando as nossas sombras e a gente vai transmutando, vai trabalhando isso. Quanto mais luz entra, mais a escuridão é iluminada e é trazida à tona muitas vezes, mas muito disso também já é iluminado, jogado e transmutado já na hora. Então, a gente não recebe mais do que aquilo que a gente consegue suportar. Então, se você está passando por uma fase difícil, acredita que você vai conseguir. Acredita que isso é para o teu bem, isso é para te mostrar a força que tu tem aí dentro. E quando a gente perde o nosso chão, quando a gente não tem mais para onde correr, aí a gente descobre que a verdadeira força, a luz está aqui dentro, está nos nossos mentores ao nosso redor. O que a gente faz quando a gente está com um problema, né? A gente junta as mãos, se ajoelha e às vezes olha para cima e diz: meu Deus, eu não estou conseguindo achar. É instintivo. Até alguém que não enxerga faz isso, que nunca enxergou na vida. Por quê? Porque isso é instintivo nosso. Quando a gente não consegue achar a resposta aqui, a gente procura, olha para cima e diz: oh meu Deus, não estou entendendo isso aí, qual é que é? Me mostra. Me mostra o caminho. Me mostra, tá difícil, tá ruim? Fala de um jeito mais didático, assim, que eu possa entender, porque o negócio tá complicado. Eu falei assim com Deus, gente, é sério? Cheguei pros mentores e disse: e aí, vamos lá? Vocês estão aí comigo mesmo? Me mostra, porque tá complicado, não tô conseguindo ver. E aí eles me mostraram. Então, quanto mais a gente vai desenvolvendo essas partes, e essa consciência, essa inteligência também, como alguns falam, inteligência espiritual, melhor é a nossa relação com a gente mesmo e com os outros, e principalmente a nossa relação com essa fonte, né, de suprimentos ilimitados, essa fonte de amor, de alegria, de carinho, de atenção, de beleza, que está dentro da gente, que está conectado com o todo à nossa volta, com todos os nossos irmãos e diretamente com a fonte. Ok? Vamos para os tipos de karma agora, tá? Então, várias são as maneiras como o karma se apresenta nas nossas vidas. Algumas delas, né, das principais, são o karma pessoal, o karma da relação, karma genético, karma grupal e karma alheio. O karma pessoal, ele é a soma de todas as ações que uma pessoa realizou através de todas as suas existências anteriores e também das ações que não realizou, que omitiu, né? Então são as inferioridades que realmente a gente deve trabalhar, limpar, purificar. Isso é o karma pessoal, tá? Karma da relação é o que se gera a partir da inter-relação entre duas almas em uma ou mais vidas juntas, envolvendo as ações ou omissões capazes de gerar algum tipo de desequilíbrio para futuras encarnações. Isso é um tipo de karma também. Karma genético é a grande carga que uma pessoa traz através de informações gravadas no sistema celular. Está formado por diversos karmas não resolvidos, proveniente dos antepassados diretos ou indiretos, ainda que não necessariamente os tenhamos provocado, mas que herdamos dos nossos ancestrais. Ok? Karma grupal é relacionado então com diversos grupos humanos, pode ser religioso, político, no qual as ações ou omissões do grupo originam karma em cada indivíduo que o integra. Seja este diretamente responsável ou não, diretamente envolvido nessa ação ou omissão ou não, né? Então a energia negativa ela pode crescer em grande escala quando grupos de pessoas contribuem, por exemplo, com a poluição, preconceito, a perseguição. Quando isso ocorre, isso retorna em massa também, tá? Então, podendo provocar efeitos de grandes proporções, como guerras, transformações na Terra, por exemplo, aquelas que foram previstas por vários profetas, né, no nosso tempo atual. Então, a maneira como lidamos aí com os nossos karmas individual e grupal vai determinar se essas profecias vão se concretizar ou não.
que foi o que aconteceu com a gente, né? Várias profecias disseram que o mundo ia acabar. E o mundo está acabando desde o ano 2000. E já estamos em 2021 e não acabou ainda. Primeiro era 2000, lembra? Depois 2012. Agora não tem mais data, acabou. Por quê? Porque a gente conseguiu uma quantidade, uma massa crítica, uma quantidade de pessoas que tá trabalhando aí, os trabalhadores da luz, que conseguiram diminuir o karma planetário para que a gente não precisasse passar por um apocalipse da forma que estava prevista. Então, olha só o mérito que nós temos. Olha o quanto é importante a gente evoluir, a gente buscar a nossa evolução, buscar praticar a nossa espiritualidade para evoluir, para evitar que essas coisas ruins retornem pra gente. Foi nos dado uma dispensação, tá, do sétimo raio, do raio de Saint-Germain, que é o regente dessa nova era, dessa era de ouro, dessa era de aquário, na qual nós entramos, tá? Que Jesus Sananda entregou para ele, que era da era de peixes, agora é da era de aquário, da chama violeta. Então, com a chama violeta, a gente consegue transmutar muito do nosso karma. Eu vou falar mais sobre ela no nosso próximo vídeo, tá? Vou só encerrar aqui. E no próximo vídeo, acho que eu vou fazer um vídeo só sobre a chama violeta, pra gente aprender a usar. Mas é basicamente assim, gente. Mandou uma energia ruim, pensa que a chama violeta tá vindo e tá transmutando aquela energia, e aí você tá livre do retorno daquela energia. Aí você dobra a lei de causa e efeito. Olha que sacada legal, né? Mas vamos lá. Karma alheio consiste em apoderar-se de responsabilidades ou potencialidades de crescimento alheios. E isso vai criar um desequilíbrio no nosso karma pessoal. Eu querer fazer pelo outro, né? Não deixar que o outro tenha suas próprias experiências, seu próprio aprendizado, eu querer fazer por ele. Infelizmente, muitas mães fazem isso também, né? Pessoas com essa postura de querer realizar tudo pelo outro. Pais também, então é complicado. Então, para resumir aqui, a nossa existência ela é cíclica, a personalidade da alma é imortal, lembra da personalidade congênita que eu falei? A morte do corpo físico não é o fim, a família é o cenário perfeito para que a evolução espiritual se faça. Uma só existência não é suficiente para uma alma evoluir. Uma existência de conduta moral distorcida não passa despercebido pela justiça divina. E é a gente mesmo que está criando isso, tá? Então não é Deus que vai vir e vai te punir porque você fez aquilo. Não, isso é uma lei natural, que a partir do momento que a gente conhece, a gente para de ser vítima dela. Vítima não, né? Mas a gente para de agir contra ela, de infringir essa lei. É nesse sentido que vem a justiça divina. Porque quando eu vou infringir uma lei, eu assumo as consequências daquilo. Não é verdade? Não é assim aqui também, né? Então, a partir do momento, apesar de termos brechas no nosso sistema, também funciona assim aqui. É uma cópia pálida, né? Mas, enfim. A ideia é essa, se eu infringi uma lei, se eu atuei contra uma lei universal, eu vou sofrer as consequências. Agora, a partir do momento que eu conheço essa lei, que é a lei de causa e efeito, de ação e reação, a partir do momento que eu conheço essa lei, eu entendo esses mecanismos, eu passo a não ser mais afetado por essas energias, ou pelo menos a criar. Eu vou continuar sendo afetado, eu vou enviar energia e vou receber, não vou parar de receber a energia que eu emano. Só que eu começo a criar conscientemente uma energia boa, de uma energia de uma vibração mais elevada, para eu receber também essa energia. Faz sentido? Tá fazendo sentido para você isso? Então é nesse sentido que atua a justiça divina. Existe uma lei, existem as formas que vão fazer com que esse mundo funcione. Quanto mais a gente vai conhecendo essas leis, mais a gente aprende a usá-las a nosso favor e parar de sofrer consequências nefastas disso, né? Então, uma existência de conduta moral distorcida não vai passar despercebido por essa justiça. Isso vai acabar, se eu emito uma coisa ruim, eu vou receber. Agora, a partir do momento que eu entendo isso, passo a criar uma energia boa, eu vou receber energia boa também. Vou fazer o bem para os outros, vou elevar a frequência do planeta, aí eu tô legal.
Aí eu tô bem comigo mesmo, tô evoluindo, tô cumprindo a minha missão também aqui, né? Então, o que você foi em suas vidas passadas não é o que mais importa. O que importa é a sua evolução, é o aprendizado. Não é se você foi... Muita gente diz, eu fui Napoleão, a outra foi Cleópatra. É só esses dois que existem, Napoleão e Cleópatra. Ninguém foi nada, nenhum outro personagem, só esses dois. Então não é isso que importa, são os aprendizados que você teve, as experiências que você passou lá que vão ser mais importantes, tá? Não temos a lembrança constante de nossas vidas passadas, simplesmente pela necessidade que temos de agir sem a recordação dos conflitos passados, ou seja, de forma neutra. Por isso que a gente não lembra tudo que aconteceu, tá? Então a morte, em muitos casos, ela é uma benfeitora, porque ela permite barrar o homem alienado de sua real missão, né? De mergulhar ainda mais na perda da sua angelitude. E em muitos casos a morte acontece para impedir que o seu processo evolutivo seja danificado, a ponto de muitas vezes gerar graves consequências para existências posteriores. Então a morte, ela funciona assim: ou você cumpriu o que tinha que cumprir aqui e está liberado, ou você está fazendo muita coisa errada e aí vem essa providência divina para que você pare de fazer a coisa errada, para não gerar tanto karma assim lá na frente. Então, tudo tem um motivo, tá? E lembra sempre, a morte não é o fim. O nosso espírito é imortal, é só o corpo físico que morre, que é devolvido para a terra de onde ele foi gerado. O nosso corpo, nosso espírito e os nossos outros corpos, eles são imortais. Tá bom? Muito importante isso. Então agora vamos... Tem algumas questões aqui, mas já foram respondidas nessa parte do resumo, tá? Isso aqui, eu vou falar uma só então, que essa aqui é bem legal. Por que para algumas pessoas é tão difícil acreditar em reencarnação? Então, de novo, né? Vou repetir. Aqui no Ocidente nós somos educados em uma cultura não reencarnacionista. Lembra que eu falei lá do concílio, né? Que foi tirada a reencarnação da Bíblia? Então, essa cultura ela se formou sob forte influência dos escritos sagrados, como a Bíblia, das escrituras sagradas. Então, a Bíblia ela foi adulterada, gente. Houveram vários concílios e ela foi adulterada várias vezes, tá? Tanto por interesses quanto por erros naturais dos processos de tradução. Então, tem isso também, né? Se eu não me engano, tem uma palavra lá que significa irmão e primo ao mesmo tempo. Então, não dá para saber se Jesus teve irmãos ou se eram os primos dele. Podem ter sido irmãos dele, né? E aí? Então, não dá pra gente se basear numa coisa que foi transcrita pelo homem. Tem muita coisa na Bíblia que é muito válida. Amo os Salmos, sou estudiosa de várias passagens da Bíblia, mas é importante a gente ter um senso crítico também de questionar, sabe? A filosofia traz muito isso. A gente saber questionar situações e ter as nossas próprias experiências, para a partir daí formar os nossos julgamentos, né? Ter os nossos entendimentos sobre essas questões, ok? Mas se você tiver uma visão, por exemplo, reencarnacionista quando lê a Bíblia, você vai encontrar muitas referências à personalidade imortal, à reencarnação, a vidas passadas, né? Aquela famosa rima de existem muitas moradas na casa de meu pai, né? O que significa isso? Várias dimensões de consciência, não só essa aqui da 3D, várias moradas, vários planetas, várias formas de vida, inclusive, tá? Então, por que é tão difícil se acreditar nisso, né? Porque quando a sociedade ocidental aqui
formou seus valores espirituais, se baseou nisso, que tinha excluído a reencarnação como uma lei natural. E assim a gente foi educado para não acreditar nas existências cíclicas. Graças a Deus e a vários mestres que vieram aí com a liberdade de religião, com a expressão de nossas consciências, tá? Mais cedo ou mais tarde essa verdade natural iria se revelar, né? O Espiritismo trouxe isso, mas o Budismo também já trouxe isso há milhares e milhares de anos. Então, essa é a lei, não dá pra gente fugir da lei. A gente vai conhecendo as leis e aprendendo a trabalhar com elas e fazendo-as trabalhar a nosso favor, tá bom? Como o sol, né, que nasce e morre todos os dias, como o ciclo das chuvas, das plantas, dos ventos, a nossa existência obedece a essa mesma lei. Ela é cíclica. Então, na prática, tá? Vamos lá. Compreenda que estamos na Terra para evoluir. Por isso, a evolução espiritual é o que mais importa. A morte não é o fim, a infância não é o começo. Você não é dono de ninguém, ninguém é dono de você. Você não é responsável pela felicidade de ninguém e ninguém é responsável pela sua felicidade também. Não existem vítimas, não existem vilões. Se você não está feliz, se você é deprimido ou doente da alma, não é e nunca foi culpa do seu pai, do seu marido, da sua esposa, do seu chefe ou da sua infância sofrida. Ninguém tem culpa, na verdade, mas nós temos responsabilidades e nós podemos alterar isso. Você não é o seu corpo. Ele é muito importante, deve ser zelado e respeitado, mas é só o veículo de manifestação da consciência. Não é a própria consciência, por isso não morre com a morte do corpo físico. A sua consciência não morre com a morte do corpo físico. Seu espírito é imortal. Chega de ter medo da morte. A morte é só o encerramento de um ciclo para começar outro. A gente passa por vários períodos de morte durante a vida. Vários ciclos que se encerram e começam outros. Eu já morri tantas vezes. Eu tenho 37 anos. Já morri tantas vezes, mas tantas vezes nessa vida que, olha, tá valendo por todas as outras encarnações, eu acho. Então, aqui a gente encerra, né, esse capítulo 2. Agora, no próximo vídeo eu vou falar sobre vida após a morte e a imortalidade da alma, tá? Quero deixar uma frase aqui de Jesus Sananda, né, nosso mestre, nosso querido irmão lindo aí, que diz o seguinte: de que vale ao homem conquistar todos os tesouros da terra e perder a sua alma. Então, próximo vídeo, você que está acompanhando aí, capítulo 3, vida após a morte e a imortalidade da alma. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Espero que você esteja saindo desse vídeo melhor do que quando começou a vê-lo. Você saia mais leve, mais tranquilo, mas também com questionamentos aí, né? Quero provocar reflexão também. Acho que o objetivo desse livro também é esse. O meu objetivo aqui é também esse: você passar a questionar mais a sua vida, as coisas que você acredita, por que você acredita em determinadas coisas, se é você mesmo que acredita ou se é uma crença de alguém que colocou em você. Então isso é muito importante a gente pensar, fazer essas reflexões mais profundas, tá? E eu vou deixar uma frase aqui que se transformou no meu lema, que diz o seguinte: vem para nossa seita, aceita que dói menos. Então, muito obrigado, fica com Deus, muita luz para você, vamos despertar cada vez mais essa luz que você é. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.